Eu vou pedir convidar. Vem, Clarinha, por favor. A minha filha leu um minuto de sabedoria. Eu fico feliz. Esse vó que eu não conheço, não posso dizer nada dele. Nosso irmão de longas caminhadas. Fazer o quê, né? Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos continuar essa vibração. Permita-nos, Jesus, ligar a voz aos vossos trabalhadores abnegados que o representam aqui no nosso orbe, permitindo que as tuas energias benfeitoras e curadoras do teu olhar possa curar cada dor, cada cantinho, como diz a canção. Cura, Jesus, bem ali onde eu não posso ir. Permita também que vossa Mãe Santíssima possa nos envolver nesses instantes de prece, de ligação com vós, ou convosco, como queira, com as energias benfeitoras do seu mais puro amor, do seu coração divinal e douradas do seu santo manto, nos harmonizando, nos protegendo e nos permitindo continuar a nossa caminhada. Que o nosso palestrante possa ser intuído por vós e passar hoje os verdadeiros ensinamentos do Cristo de Deus nesta manhã de domingo. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia. Não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se. Não se julgue indispensável. Quando lhe vier a atenção de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade impermutável. Só Deus é indispensável. Não se envaideça. Deus que é grande não assinou nenhuma de suas obras. Não esqueça. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Graças a Deus. Que lição, hein? Dono de tudo isso e nada, nem se orgulha. Vamos lá. Eu abri no capítulo 14, que é honrai vosso pai e vossa mãe. E o subitem é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Vale antecipar que essa mensagem de Jesus, ele está falando dos irmãos biológicos e dos irmãos espirituais. Os irmãos biológicos são aqueles que se dissolvem nessa encarnação, voltam para a sua família espiritual, e dos irmãos espirituais que permanecem conosco, aqui ou lá, ou vice-versa. Tá bom? Vamos ver o que ele nos diz. E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Esse costume era muito comum naquela época na Galileia, porque acreditavam que quem falava com os espíritos, de quem tinha mediunidade ostensiva, havia perdido a alma. E logo eles os recolhiam. Mas se tratando de Jesus era diferente. Entrando sua mãe e seus filhos, entretanto, sua mãe e seus filhos, e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, o mandaram chamar. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: imagina aí, eu estou sentado perto de Jesus e ia deixar ninguém chegar? É ruim. Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque quem faz a vontade de Deus, este
é minha irmã, minha mãe, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Assim registrou São Marcos no capítulo 3, nos versículos 20, 21, 31 a 35. E também São Mateus no capítulo 12, nos versículos de 46 a 50. Graças a Deus. Agora, carinhosamente eu convido o vovô Chico para iniciar a palestra de hoje. Boa sorte, que Deus abençoe. Pois é, boa sorte que cada um de nós quer, né? Então, bom dia para todos vocês, minha gente. Agora eu pergunto, quem está encarnado aqui? E quem acredita na reencarnação? Naquela futura que a gente pode vir dos dois lados da vida, né? É o que a gente vai ver hoje, a reencarnação, uma lei divina. E eu vejo a Eliana bem surpreendida, que hoje era de Sara, não era de Eliana, mas ela teve um problemazinho de saúde, simples, só arranca de um dente, mas está bem, de saúde, e ela pediu e só eu poderia substituí-la. Nós estamos aí, vamos conversar um pouco aqui, entender esse laço de desencarne e encarne, né? Mas o importante para nós é a reencarnação, porque é mais fácil a gente desencarnar do que encarnar. A vinda de lá para cá não é tão fácil não, porque tem muito medo, e pouco se encaixa naquele trabalhador da última hora. E muitas vezes nós dizemos, eu quero vir com a mediunidade devido à deficiência que eu possa trazer. O cara diz, tudo bem. Por isso que a gente procura esse ambiente espiritual aqui, e aonde todos se aconchegam. Eu agradeço os irmãos em Cristo por me aceitar chegar até essa tribuna. Peço desculpa àqueles que mais elevados que me ajudem, né? Para poder ajudar a todos na mesma linguagem, no mesmo conhecimento. E aí vamos nós. Aqui nós estamos vendo aqui, que isso aqui é estudo do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele anda paralelo com o Evangelho. Nós estamos no capítulo do Evangelho, no capítulo 4, já entrando para o capítulo 5. Terça-feira vai ter necessidade da reencarnação. Aí nós encerra o capítulo 4. E hoje no Livro dos Espíritos, o capítulo 4, que ainda é o segundo livro que nós estamos estudando. Ainda tem muita coisa para a gente visualizar isso. Não se preocupem, que eu vou falar simples e calmo. Voltando aqui. Aí nós temos aqui para hoje da reencarnação, justiça da reencarnação e encarnação dos diferentes mundos. E aqui sou eu, Chico Martins, nome popular e conhecido. Eu comparo, eu vejo esse aqui, encarnação nos diferentes mundos. É o nosso céu, que a gente vai conseguir alcançar ele. Mas não esse céu que nos traz todo dia. Fazer o bem é bom. O compromisso também é muito bom. E nos coloca a cada um de nós um céu e um inferno. Mas o céu é quando a gente está feliz. Pluralidade das existências, reencarnação. Vamos lá. Da reencarnação. Eu trouxe isso aí. Olha, a reencarnação é uma crença de que a alma individual possui uma existência contínua além do corpo físico. E que após a morte ela entra em um novo corpo, iniciando uma nova vida. Este conceito é fundamental no Espiritismo. É prova, reflexão sobre a vida, a morte
e o propósito da existência. Além disso, a reencarnação oferece um contexto. Pode não, meu filho, pode não. Está vendo um eclipse? A lua tomando a luz do sol. Entender a diversidade das experiências humanas, ajudando a explicar por que algumas pessoas nascem em circunstâncias privilegiadas, outras enfrentam desafio significante. Por que isso aqui? Privilegiadas. Outra, ajudando a explicar, algumas pessoas nascem em circunstâncias privilegiadas. Eu posso colocar essa passagem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. Nós somos chamados a reencarnar pela Mãe Natureza, pela Mãe Terra. Porque nós não cumprimos direitinho aquilo que costumamos emprestar, eu dizia, posse de tudo que nós temos, que possuímos, do dia, da natureza. Nós pedimos para isso. Aqui nós temos a parábola do festim de nupciais e o reino. Isso que me conta essa história, Jesus. Disse que o reino do céu é como uma festa que o rei fez para as núpcias e casamento do seu filho. E fez um convite a todos aqueles que faziam parte da sua família, todos aqueles conhecidos, mas muitos se negaram a essa presença nessa festa, porque cada um tinha os seus afazeres. Não havia possibilidade de cancelar, de deixar para depois o compromisso que ele tinha com os seus afazeres, a sua propriedade, a sua chácara, a sua casa. Mas ele aceitou a reencarnação. E sabendo que isso a gente tem. E quando foi na hora, o rei disse: mas eu já matei os meus bois, os cabritos, fiz a festa, a mesa está aposta. A todos esses convidados. É o nosso dia a dia. É a nossa vivência. Mas sabemos que estão na carne. E o lado espiritual? Então o reino disse: já que eles não tiveram esse compromisso com a minha bondade, então vá. Ordenou os que têm a incumbência dos seus negócios de confiança e convida todos aqueles coxos aleijados que estão na esquina, todos aqueles que estão prontos de coração, e que possa sentar e desinfluir do meu banquete. E quando o rei entrou na sala, apenas viu um que não estava com a roupa adequada, como a gente fala. Porque ele ainda se encontrava ligado aos seus negócios. E não desligou, naquele momento daquela festa, tão digna de receber a cada um. Então, isso aqui, essa parábola, ela nos corresponde isso aqui, da nossa reencarnação. É uma festa. Tu já pensou, eu estar numa região tão difícil e ter a misericórdia divina só porque eu pensei que haveria um bom Deus, haveria um bom lugar para que eu possa reconhecer os meus erros, aquilo que eu prometi não cumpri. E então ele voltou à sua posição. Justiça da reencarnação. Aí onde está.
justiça. A justiça da reencarnação, nós aqui o praticamos. Não adianta botar a culpa no bom Deus, não adianta botar a culpa no Jesus, mas sim, porque ainda somos tão duros, ainda somos capazes de dar a volta por cima, no bom sentido, e rever as suas consciências. Porque não é tão fácil mudar para uma pessoa se corrigir. Pessoa em si, corpo com uma alma. Porque nós somos espírito em uma matéria, em um corpo. Veja aí, a tal condições que nos levamos. Somos espírito do corpo. Mas nós temos uma consciência, somos consciência. E essa consciência, quando a gente não se dá consciente do que estamos fazendo, que é a duplicidade, fica difícil a gente entender. Por isso que a gente fica pulando de religião em religião e chega até no centro espírita. Né? Porque nós não temos consciência daquilo que quer. Porque você pode ler os livros que tiver. O conhecimento do mais alto possível que você, de uma filosofia, de um filósofo, de Sócrates, qualquer um. Mas se você não tiver consciência da tua razão, como é que você vai se corrigir? Porque nós saímos de umas zonas difíceis e viemos para uma reencarnação e encontramos com essa situação aqui, justiça da reencarnação, que nos cobra sem nem perceber. Que nos fala, a doutrina da reencarnação que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas. Poderíamos eliminar um bocado dessa sucessão, dessas reencarnações. Né? Podemos. Não é obrigado aqui a gente ter 500 encarnações, não. Pelo menos 100 já dá um bom tamanho. Mas contanto que você tenha a consciência dessa justiça aqui. E você vê que não é de Deus, é nossa. Por que é que nós temos que corrigir o mal? Por que é que nós temos que trabalhar o perdão? Porque o nunca não existe, não é frase, são pronúncias. E a gente que criou o mal. E a gente alimentamos através dessa justiça. E ele nos fala, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens, de condição moral e inferior. Por quê? Porque você pode ter essa condição moral, ser digno do teu conhecimento, abraçar aquele que quer lhe apredeixar, como Jesus fez com a mulher adultéria. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem foi que atirou a primeira pedra? E Jesus escrevendo no chão, sem olhar para ninguém. E depois ele levanta a cabeça e olha para cada um, com o olhar da verdade. E ele escrevia o amor, a paz interior. Veja as tuas ações. Está aí. E podemos escolher isso aqui, ó. Condições inferiores é que a gente prefere mais essa, que eu posso xingar, eu posso fazer, tentar enrolar. Mas veja que tem a justiça da lei reencarnatória. Eu vou pagar alguma coisa, porque pagar, a gente paga quando der, mas é da bodega, do supermercado. Nós não pagamos. Mas sim, reaprender. Reaprender. O que é reaprender? Nós não estudamos. E quando a gente não passa nas provas, fazemos o quê? Repetir. Estuda. Faz a recuperação. Nós estamos cobrando aqui na justiça a recuperação. Cada um vai ter sua prova. E quando você não passa na recuperação, aí não tem jeito, né? Volta para cá. Muitas doutrinações que eu vejo, que aqui a gente pode falar um pouco, nas reuniões mediúnicas, nego velho Jesus, não vale um tostão furado o cara que está para vir para cá.
Mas, meu Deus, tomara que não venha para a minha família. Mas eu queria receber ele de coração, nem espiritualmente, né? Eu sou homem, entendo. Pois é, aí vamos lá. Aí vem para onde? Para a terra. Porque ele ainda não alcançou ainda, ele ainda tem um pouquinho de luz divina. Livrou das tormentas que a gente chama o quê? Inferno. Que a coisa lá é complicada. Mas tudo bem. Mas tudo isso aqui, essa justiça, é para nos ensinar o nosso comportamento, para nós respeitar a lei de Deus. Jesus, ele não veio ensinar outra coisa não, ele foi só o amor e o respeito que ele deu. Amar a Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes. E amar ao próximo como a si mesmo. Está contido na lei dos profetas. Quer dizer, procure se identificar. Seja bom. Não importa. Se você for buscar lá no Evangelho, tem. Ofereça a sua face, que não foi batida, para que ele possa redimir o seu ódio, com bondade. Aí vamos lá. A única que pode explicar o nosso futuro fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. E a reencarnação, ela nos faz isso, essa justiça, ela nos faz isso. Ah, eu fiz muita coisa boa, mas teve algo especial. Ah, eu não tive condições de levar a minha mediunidade a trabalhar e ajudar. Por que, minha gente? Muitas vezes nós colocamos o despertar da mediunidade de incorporação, que é obrigada a estar dentro de uma casa espírita, para poder desenvolver, mas não assim. Precisamos entender o que está passando e aceitar a esse templo de amor. Apenas na casa espírita a gente recebe mais esclarecimento, mas você pode utilizar dentro da essência da religião que você abraçou. Não é aqueles que faz a religião, que são incompletos, mas é a essência do amor divino. Porque o momento de estarmos aqui é um momento que a gente se liga a muitas consciências, encarnadas e desencarnadas. Essas consciências nos ensinam a trabalhar o comportamento que nós temos. Muitas vezes precisamos de um abraçar a cada um. Muitas vezes a pessoa chega perto de nós e diz: eu preciso tanto falar com esse senhor, mas ele está muito ocupado. Ele está ali ocupado, não está atendendo as pessoas. E eu impacientemente conseguindo uma paciência que às vezes eu não tinha. Mas eu estou ali observando ele. Eu estou ali me comunicando espiritualmente com ele, mentalmente, estou ligado a ele. Quando ele terminou tudo, olha o relógio, olha para mim. E aí? Não precisa mais conversar com você. Eu já tive tudo aquilo que eu precisava, pela sua paciência, sua dedicação de atender aqueles que estavam mais necessitados. Muito obrigado. Mas a gente fala sem falha, a gente fala sem mágoa, e tudo se transparece. Não é obrigado a tudo nos ouvir. Nós temos essa oportunidade. Aqui nós temos, para a gente fechar esse quadro, parábolas dos talentos. Você vai achar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não pode servir a Deus a mamão. Nessa passagem aqui, nos dá a recompensa de um grande empresário. Muitos negócios. Ele tirou 2 meses de férias.
e deu a sua incumbência de negócio para os seus administradores e colocou na mão do primeiro 5 talentos. Colocou o segundo 3 talentos. E colocou no terceiro 2 talentos. E ainda teve um talento. Estou fazendo um resumo. Quer dizer, nós recebemos dessa justiça esses talentos que nós trazemos. Os talentos da mediunidade, os talentos do bom senso de amor. Trazemos o segundo talento do agrado, do abraço, do bom dia, do bem-estar. E também trazemos aquele talento, Suzidão. Bom dia, meu Senhor. Ele vai fazer, nem te conheço. E esse servidor ele enterrou. Enquanto os outros souberam levar aquilo que receberam. O seu dom mediúnico, a sua boa vontade. Ele buscou em cada um. Aqui nós estamos escrevendo, aprendendo o significado de cada coisa. Para quando nós chegarmos na transição, que é o desencarne, para entrar no mundo das consciências. E nós precisamos levar esse bom talento multiplicado. E na prestação de conta, aquele que recebeu 5, entregou 10 ao seu Senhor. Ele foi muito bacana. E ele recebeu a incumbência da evangelização. E o segundo, que tinha recebido 3. Então, mais 6. O outro, mais 2. Disse, aí meu amigo, cadê meu talento? Meu trocado? Não, eu tive medo. Eu tive medo dessa justiça aqui, ó. Porque você cobras, é um Senhor que eu conheço, você cobra. E cobra aquilo da onde não existe. Ressaciai os meus talentos. E ele foi vos arrancou. Quantos talentos nós enterramos no chão? Na nossa consciência. Porque o chão nós pisamos. O chão, muitos dizem, né, que a gente enterrava as botijas. Mas tem muita história sertaneja, né? Isso aí faz parte da nossa cultura, da nossa região, né? Esses talentos. Mas não, os talentos que eu falo é a obediência da fé. A obediência do conhecimento. Que isso aqui tudo, daqui a 50 anos, poucos estão aqui. E aí, vai enterrar como? O último talento é esse corpo, gente. O primeiro talento é a nossa consciência com respeito ao amor divino. Deus castiga? Nós achamos que sim, mas não, Deus não castiga. Porque Deus já fez completo. Né? É como aqueles carros novos que vem, que funciona a eletricidade, a combustão, ao mesmo tempo. Deus já fez completo, todos nós. E deu, simples e ignorante. Segue. Termine de construir o que eu comecei a construir. Porque tudo eu construí. Mas para você chegar a um céu, você precisa construir. E cuidado nessa justiça. Quer dizer, são essas nossas passagens. É a encarnação dos diferentes mundos, os trabalhadores, para trabalhar na sua vinha. Quantos nós somos convidados para trabalhar na vinha do Senhor? Estamos sentados nas praças, estamos aqui, todo mundo aqui está sentado. Mas cada um de nós temos as nossas obrigações. Porque muitas vezes falta o trabalho.
Mas o que falta aí você diz, não, mas eu tenho meu dia a dia, eu tenho meu trabalho. Mas eu estou falando, não é no trabalho corporativo, o trabalho de colheita, que isso aí é normal, isso aí nós já temos, como se diz, o automático. É como o avião está a certas alturas e o piloto precisa ir a um toilette. O nome é mais grande, né? Aí ele bota o busão no piloto automático, direcionar tudo, né? Mas precisa o piloto ir para tomar as atitudes na hora do pouso. Ele tem que estar dentro. Mesma coisa somos nós estamos sentados, mas nós estamos esperando isso aqui, né? Para trabalhar. Você vai encontrar no capítulo 20, os trabalhou na última hora do Evangelho segundo. São os trabalhos espirituais. É o Evangelho no lar. É uma boa palavra, um acolhimento. É aquele que pedir, lhe tocar, você dá as suas voltas. Porque diz São Paulo, nem que eu tivesse todo o conhecimento, mas se não tivesse a caridade, nada seria. E aqui nós temos uma pequena frase: quando num planeta cessar a possibilidade da aquisição de experiências fundamentais para a percepção das leis de Deus, o espírito passa a reencarnar em mundos mais adiantados. Só Bezerra de Menezes que escolheu ainda o comando do planeta Terra. Doe e doer. Mas ele disse que enquanto estiver sofrimento e acolhimento àqueles sofredores, que vai ficar para outra oportunidade, né? Quer dizer, quem é que tem esse amor? Se alguém pisa no meu pé, mais tarde vai ser acerta. Eu vou fazer um jeito de pisar no pé dele sem ele nem perceber. Nós somos desse jeito, nós já matamos e já continua matando. Livro dos Espíritos. Pergunta 202. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar a de uma mulher e vice-versa? A resposta: é certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Eu acho que eu venho mais bonito se eu venho uma mulher, né? Só muda de roupa. Só muda de roupa. Agora eu quero vir com os cabelos pretos, né? E homem é cabelo branco, não é? Mas é interessante isso, né? Mas não se preocupe não. Deixa a feminice, mas sim, seja um completo. Abraço. Ou todo o conteúdo. Hoje eu estava brincando com pessoas amigas minhas, né? A questão de longas datas de casamento. Eu disse: o meu não tem mais chance de dividir, não, meu filho. Já tem muita coisa. Os filhos já estão pensando em herança. Quer dizer, não tem mais como separar, não. Segura, menino. É isso aí, meu filho, a vida da gente. Mas é bem legal. Mas não se preocupe, não, que a gente ainda tem muito chão. Qual a finalidade da reencarnação? Eu já falei bastante aqui, né? A gente pode recapitular, né? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Se você não melhorar, onde estaria? Você vê que, meu amigo, o cara que fez, nós fez por pé. Não deixou falha, não. Nós nem temos furão no bolso. Ou seja, melhorar as qualidades, adquirir novos conhecimentos, corrigir os defeitos e reparar os erros cometidos nas existências anteriores. Você vê quanta coisa boa que a gente ainda precisa, né? Porque se eu chamar, eu disse: Marquinhos, vamos falar da vida de fulano? Aí eu disse: Marquinhos, fala primeiro da tua, depois você vai, né? Acaba de dizer assim: não adianta, mas a gente falar é diferente daquilo que está lá fora. Vamos cuidado. Aqui eu vou só ler algumas perguntas. Da reencarnação, aí tem aqui.
Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acaba de depurar-se, sofrendo provas de uma nova existência? Eu acredito que quase todos nós estamos aqui nessa. Como realizar a nova existência? Será pela transformação como espírito? Curando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso é necessária que a prova da vida corporal. Não é pelo espírito. Será pela transformação como espírito? Não, é essa primeira aqui, como realizar na existência. Nós encontramos isso aqui. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que elas propicia encontrar. Olha isso o desejo deles. Não se preocupe com a reencarnação, não, meu filho. Isso aí é o nosso objetivo daqui para frente. Desde quando nasceu o mundo é mundo, meu filho, que a reencarnação existe. E quando nós chegarmos no mundo feliz, também nós não vamos contar nos dias de rezando aí no trono divino, não. Ainda tem mais coisa pela frente, é a nossa vida reencarnatória. Se nós não estamos num planeta de provas e expiação como nós estamos aqui, esses outros planetas felizes, muitos pedem para voltar para a Terra para ajudar. Pois nós não temos o grande conhecimento da ufologia, né, dos pleiadianos, né, dos centauros. A gente não vê tanta notícia hoje na internet a respeito desses seres de outros galáxias, de outras experiências que vêm nos ajudar. Porque Deus, Ele tem essa turma, gente. Porque quando um homem branco não pode vir trabalhar numa mesa mediúnica, ele utiliza a boa vontade do preto velho, daquele que tem experiência. Apenas ele troca aquela bondade. Vamos mais na frente. Justiça e misericórdia. Aí a gente vê aqui, né? Vou botar aqui uma criatura bem amada. E aquele que está numa região difícil. Aqui só a gente vê aqui que é um mar. Olha, aqui é Jesus. Aqui quem sabe como é feito, né? Vacilou naquele que pediu para andar. Né? Ali um mar, pega e ele acalmou tudo e olha, lá vem o homem andando. Parece que está andando num tapete verde. Sei. É tão fácil andar até você. E ele foi. Quantos pedem para ir ao encontro de Jesus e se afogam no meio do caminho? Ei, nego velho, porque tem um mar da situação. Abrindo um pequenos parênteses que vê uma ideia aqui, tão nordestina, né? O senhor já dos seus 80 e tantos anos, a família levou para conhecer o mar. E ele chegou, começou a admirar tanta água, tanta coisa. E chegou um cara daqueles que gosta de perguntar e disse: ô meu senhor, tu já viu um mar maior que esse? Ele disse: eu já vi. Puxa, como é que o senhor viu? A primeira vez já viu um mar que esse? Eu já vi o mar das cachorras, né? Reduziu em poucas palavras que só o que ele conhecia era o mal dos animais, era o mar. Ele usou o mar pelo mal, o mal das cachorras, foi o que ele entendeu, o mar com o mal, né? A questão da pergunta e a palavra. Eu li aqui, que é bem interessante. Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, nada a misericórdia manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Cada um de nós. Eu já fui poupado tantas vezes.
Não vou nem contar essa história, porque me entristece. Nós, né? E ele encontra bondade. Quando a gente frequenta aqui, tem pessoas curiosas que vos perguntam tanta pergunta. Né? Quer dizer, aqui nós encontramos esse socorro. Nós recebemos esse tempo determinado, suspendeu. Tudo aquilo que você tem que ir, né? Ele suspendeu, não vai ficar para depois, porque fica mais fácil de a gente pagar. Porque ele vai diminuir o juro. Porque nós estamos pagando. Mas isso aí é quando a gente abre os olhos e ajuda aquele que está na enfermidade dos hospitais. Aquele que está precisando, está isolado, a família não quer nem saber. É aquele que pega uma senhora dessa aí, bota no carro, eu não estou me referindo, e dá a sequência, aquilo que ela aprendeu que estar aqui seria uma bênção de conhecimento. Isso quer dizer, 92 vai chegar aos 100, fica até perdido. Gastar muito combustível. Justiça da reencarnação. Aqui nós já vemos que são muitas reencarnações, nós já vimos essa parte. É bem interessante, eu vou deixar para terça-feira isso aí, quem vier vai ver. Justiça da reencarnação, que nós traz. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Pois, interessadamente, repetimos, o bom pai deixa sempre a porta a seus filhos, uma porta para o arrependimento. Não pedis a razão, que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não dependem do melhor. Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre o egoísta se encontra impunidade, o ódio, implacáveis, os castigos sem remissão. Eu colocaria nisso aqui um resumo do filho pródigo. Não é bem interessante? A gente está tão bom para lá no plano espiritual e olha para a Terra, vê aquele planeta azul e diz, eita, ali é bom para caramba, eu quero ir para lá. Né? E perde a licença aos benfeitores, né, que trabalham, todo esse trabalho, que não é fácil montar um corpo humano, né? É difícil. É mesmo que construir uma turbina de um avião. Não é todo mundo que mexe. Mas mesmo assim, o filho pródigo dá isso, né? Onde o filho pediu toda a sua herança e levou adiante tudo aquilo e achou que ele não tinha um conhecimento. Não sabia que ia aplicar todo aquele recurso em prol de uma família, em prol daquilo, do seu negócio. Família que eu digo, família do trabalho, né? Como um jovem rico chega para Jesus e chama de bom mestre e diz o que é que eu devo fazer para conseguir a salvação. E Jesus diz o quê? Porque não é desfazer de todos os bens, gente. É dar oportunidade de emprego àquelas famílias, aquele que quer trabalhar e esmola para aquele que não quer, e dar uma lição de moral e dizer, levante-se, caminhe, cuide na tua vida, e por enquanto esse dinheiro é curto. Que é o peixe, não tem a vara. Mas antes de você segurar na vara para pescar, cada um de nós tem que ter a isca para começar. Ter consciência. Vamos para frente, minha gente. Justiça. A doutrina espírita é um tocante que o assunto bastante preciso. O homem pode estacionar, mas nunca retroceder em suas caminhadas rumo à perfeição. Os defeitos que nós temos, a ruindade que nós temos, o mal que fazemos, mas a bondade que você já teve em outras existências, ela está lá arquivada. Você não perde. Não perde. Na hora que você diz, agora meu protetor descruza os braços aí, ele está pronto de ajudar. Ele não vai dizer, não, você é um cabarrão, eu não vou ajudar mais não. Não, eles estão prontos. Ele nunca esqueceu de você.
Eu quero hoje fazer um negócio diferente aí, coisa errada. Eles cruzam os braços, coitado. Somos nós essa justiça. Aqui eu vou passar mais na frente que ele pode, numa existência futura, renascer em um meio mais humilde, mais sincero, menos dotado de recursos materiais, mas será sempre ele mesmo com a inteligência e as virtudes adquiridas ao longo do tempo por seu espírito. Os melhores cirurgiões na medicina, eles nasceram na favela. A mãe, lavadora de roupa, viúva, e lutou pelaquela criança, e hoje é um dos melhores cirurgiões para melhorar a situação de vida a cada um de nós, dá mais uma oportunidade, né? E não vou aprofundar nesse recado, não, vamos para frente. Justiça e reencarnação de novo. Por que as pessoas nascem enfermas, cego, retardado mental, deficiência física ou deformidade mais que parece, eles mentir a bondade de Deus? Não. Só um reaprender. A prova aí é mais difícil, né? Você aí tem que tirar um 10 para poder passar no fim do ano. Onde vem o menino prodígio e os superdotados, enquanto pessoas a que deixa a misericórdia na mesmo quando tornam adulto? São inteligência num corpo para nos ajudar. Você veja aí, nós temos aqueles que encarnam e a gente não sabe quem é, mas o cara é superdotado de inteligência. Sem a admissão da reencarnação, não se compreende, por exemplo, que o futuro estará reservado a um canibal logo que a fim da sua existência corporal. Aqui nos refere a isso, uma das civilizações ainda em recomeço. O canibal, pessoas selvagens da África. E aí nós já vemos nessa migração, né? Graças a Deus, eu já estou com 100 reencarnação. Aqui encarnação em diferentes mundos. O amor, a confiança, a sinceridade preside as reuniões em que todos recolhem as instruções dos mensageiros divinos. Aqui nós temos a reencarnação é um espírito do mundo inferior. Quer dizer, a reencarnação em diferentes mundos, eu já falei aqui no conteúdo, que são espíritos que estão aqui nessa dimensão de mundos felizes e mundos já regenerados e pedem para entrar nesse mundo inferior que é o nosso, aqueles em que viveu a sua última existência corpórea, e podem ocorrer em 2 casos, com missão, como objetivo de auxiliar o progresso, caso em que aceita a alega de tribulação na existência, porque lhe proporciona o meio de se adiantar. É como esse aí, ó, Salles. Ele já está no mundo feliz, aí ele aceitou vir para poder, né, nos ensinar. Ele já está com a experiência toda ativada. Aos poucos ele vai despertando. Aqui, vamos passar para frente. Aqui é muita coisa. A encarnação dos diferentes mundos. Eu vou passando mais rápido porque está chegando. Na 177, para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o Espírito que passa pela fileira dos mundos existentes no universo. Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escola, e o Espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia aos outros dos mesmos graus.
porque ainda temos que manter a essa reencarnação para poder seguir em frente. Nós temos que estar no boletim de nova síndrome. Não adianta tirar um grupo. Como se explica então a pluralidade de sua existência no mesmo grupo? E cada vez poderá ocupar posições diferentes das anteriores. E nossa diversa posição dele deparam outras tanta ocasião de adquirir experiência. É o caso da minha encarnação agora. Estou ocupando uma nova posição, Saulo também, Gelian está uma nova posição, né? Fazendo a divulgação, com eles, e assim sucessivamente. Vamos para frente. Está bem pertinho de terminar, gente. Já estamos pensando no outro que está estragando lá em casa, está chegando. Não se pode compreender. Aqui, gente, é bem interessante essa imagem, ó. Você veja que não é tão fácil, não. Encarnar, não. Olha o tanto de criança morta aqui, ó. Porque nós vamos enfrentar aqui a meia idade, ó, aqui os 50 anos, ó. Ficava sarado, todo 50 anos aqui, ó. Aí começa, já estou aqui, ó. Chega, não tem barba não. Aqui aí tem a morte, né? Aqui ele fala, não se pode compreender que o espírito destinado à perfeição consiga realizar todos os seus progressos, nenhuma só existência física. Os próprios fatos do dia a dia rejeita tal ideia. Meu amigo, com tanta morte no começo, tanta no final, como é que a gente pode cumprir com o nosso compromisso? De uma só reencarnação, querer um céu. Só se for o céu da boca da onça. É complicado, mas a gente chega lá. Aqui nós temos aqui, ó, gratidão a todos, um forte abraço. E aqui já está melhorado, ó. Aqui nós estamos na atualidade, a medicina hoje, ó, corre poucas crianças, né? Tem UTIs, tem tanta coisa boa que é para poder a gente ficar mesmo. Você vê como Deus é misericordioso e a gente ainda precisa. Aqui no final, aqui, ó, você vê que já ganhou tempo. Aí eu estava de barro aqui e já tiraram, já melhorou. E aqui é o saldo do sobressalto da vida. Eu não sei até quando eu vou viver não, mas me preparo até hoje. Sabe então o homem de onde vem? Por que está na terra? Para onde vai? O seu cativeiro neste mundo somente dele depende. Compreende? Então, a majestade, bondade e justiça do Criador. Está vendo aí? É isso aí, minha gente, o que eu queria passar para vocês. Possamos nos abraçar. Peço desculpa, mas sejamos felizes a partir de agora. Entendemos muita coisa. Eu acho muito interessante o estudo do Livro dos Espíritos. Eu estou me apaixonando, né? Só aqui mesmo, meu filho, que a gente vê isso. Não vê no outro canto, não, é aqui. Lá a gente vê conversa bonita no domingo. E aqui eu estou encerrando. Cheiro a todos. Namastê. Muita paz. Eu nem desliguei o telefone porque eu não tenho trabalho. Esqueci de beber água. Se eu soubesse que eu ia encontrar a Chica aqui, eu não tinha vindo. Mas está sendo uma experiência maravilhosa. Obrigado, vovô Chico. Brincadeira essa parte. Vamos sentar um pouquinho. Vamos terminar. Bom, Chico, com esse jeito próprio dele, nos traz muita coisa interessante sobre a reencarnação. E nós aproveitamos para dizer a ele do quanto estamos satisfeitos com a sua tarefa de hoje. Como ele disse aí, uma tarefa diferente, né? Um aprendizado novo, que dividiu conosco. No mais, só nos resta pedir a Jesus que possa iluminar os nossos corações e nos conscientizar da tamanha necessidade de nos tornarmos melhores a cada dia. E eu faço também o convite ao nosso irmão Marquinhos para fechar com uma prece por todos nós os trabalhos desta manhã de domingo e convidando desde já
para nos encontrarmos durante o sono físico. Gostaria de convidar todos a fechar seus olhos, imaginarmos a presença de Jesus, de Maria Santíssima, e agradecer, como dito foi neste momento, pela oportunidade reencarnatória, razão pela qual nós deveremos, de forma pragmática, colocar na nossa existência a prática do perdão e do amor ao próximo, como já foi ensinado de forma muito pedagógica pelo maior professor que já pisou neste planeta. Eu convido a todos a que façamos essa reflexão. Não procurar na outra pessoa os defeitos que são apontados a nós mesmos. E que nós juntos possamos refletir sobre isso. Ao olhar no espelho, identificar quais as mazelas emocionais que deturpam a nossa existência. E que nós possamos nos livrar de sentimentos de culpa, mágoa, vingança, ódio, irritabilidade, preconceito, para que esta vida possa ser uma vida bem vivida. É o meu desejo, e que cada um, ao sair daqui, possa colocar em prática como foi dito. Essa é uma oportunidade única reencarnatória de fazermos valer a pena a missão de termos vindo para cá. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agora fazer a fila e nos direcionarmos ao passe.